Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula sobre sujeito. Na última aula falamos sobre sujeito simples, composto, oculto, elíptico e indeterminado. Faltou falarmos sobre a oração sem sujeito. É muito interessante nós nos lembrarmos que termos essenciais da oração são sujeito e predicado. E muitos se assustam. Opa, se o termo é essencial, como pode haver uma oração sem sujeito? Muito bem, ocorre que por vezes interessa muito mais a informação, interessa aquilo que se está dizendo e não há um sujeito fazedor da ação verbal. Então, nem um sujeito que não esteja fazendo ação. Não há a quem referir aquela ação verbal. Como vocês vão identificar esta circunstância de oração sem sujeito? Sempre verifique o verbo que estiver presente. Há verbos chamados impessoais. O que são verbos impessoais? São verbos que não admitem pessoa, que não estarão ligados a um sujeito. Nós vamos ver quais são esses verbos, em que circunstâncias eles aparecem e algumas outras situações especiais em que vocês irão localizar essa oração sem sujeito. Vamos começar agora pelos primeiros exemplos que trazem o verbo haver. Havia muitos curiosos na rua. Veja, ao se dizer havia muitos curiosos na rua, nós não precisamos identificar essa situação a um sujeito específico. Simplesmente constata-se que pessoas estavam na rua. Mas eu não usei o verbo estar, eu usei o verbo haver, que é um verbo que não admite o sujeito. Há uma outra situação do verbo haver em que não há a existência do sujeito. Quando se diz, veja o segundo exemplo, há 1 ano não nos encontrávamos. O verbo haver, quando indica tempo passado, também estará formando uma oração sem sujeito. Essa situação de oração sem sujeito deve trazer para vocês a seguinte ideia. Vamos lá. O verbo haver não admite sujeito. Outros verbos, sinônimos do verbo haver, admitem. Vejam que eu disse, há muitas pessoas andando na rua, ou se eu disser, muitas pessoas estavam andando na rua, nessas duas circunstâncias, nós temos sujeitos diferentes. Usei o verbo haver, estou usando um verbo impessoal. Ele não admite sujeito. Você pode se perguntar, mas qual é a diferença se você está dizendo a mesma coisa? Eu não estou dizendo a mesma coisa. Usar o verbo haver é constatar a situação. Usar o verbo estar é querer se referir de forma mais direta àquele sujeito que está ligado àquele verbo, seja o verbo estar, seja o verbo ocorrer, seja o verbo acontecer, que podem ser usados como sinônimos do verbo haver. Aceite isso, aceite que o verbo haver não quer sujeito e ficará muito mais fácil para você classificar esse sujeito presente na oração. Aceite também que, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, e indicando tempo passado, não haverá o sujeito. Peraí, indicando tempo passado? Sim, eu digo, há 2 anos não o encontro. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre concordância. Comecem a observar que os exemplos trazem verbos no singular. Daqui a pouco nós vamos ver por que isso ocorre, qual é o fenômeno da gramática que explica essa circunstância. Vamos ver outras estruturas, além dessas que eu falei com o verbo haver, em que não há sujeito. Vejam comigo. São 7 horas. O verbo ser, indicando horas, distância, temperatura, não admite sujeito, também é chamado impessoal. São 7 horas, eu poderia dizer, são 3 quilômetros daqui até a minha casa, eu poderia dizer, são 30 graus neste momento na minha cidade, enfim. Eu posso usar esse verbo associado a circunstâncias climáticas. E veja só, climáticas, de distância também, não se esqueçam disso, e de tempo também. É possível que vocês encontrem essa estrutura de oração sem sujeito com verbos que indiquem fenômenos da natureza. Pensem em vários. O exemplo está aí. Chovia naquela noite.
Poderia ser ventava naquela noite, trovejava naquela noite. Enfim, verbos que por si indiquem o fenômeno da natureza. É o verbo que tem de indicar. Se eu dissesse a chuva estava forte naquela noite, eu estaria direcionando o foco de atenção para a chuva. Se eu usar o verbo chover, a oração será sem sujeito. Se eu disser a chuva estava forte naquela noite, eu direcionei a minha atenção para o substantivo chuva. Observem essas diferenças, essas sutilezas no uso dos verbos, dos substantivos, na aplicação da gramática. Outra situação. O verbo fazer também poderá ser usado como impessoal, em circunstâncias muito específicas, indicando o tempo passado ou clima. Então veja, fazia calor naquela sala. Tempo passado, eu poderia dizer, faz 2 dias que não o vejo. Assim como eu disse agora há pouco, há 2 dias não o vejo. Tudo bem? Então, o verbo fazer e o haver, indicando tempo passado, são verbos impessoais. Vão gravando essas circunstâncias desses verbos específicos. Também o verbo estar, indicando clima, circunstâncias relacionadas a clima, a temperatura. Veja o exemplo, está 30 graus em São Paulo. Não é? Eu poderia dizer está calor, está frio, outras circunstâncias climáticas. Muito bem, você viu que esses verbos haver, fazer, ser e estar em circunstâncias específicas serão considerados verbos impessoais. Então não é sempre que eles aparecerem que eles estarão formando as chamadas orações sem sujeito. Sempre observem o que eles estão